O cuidado com o corpo é importante para a vida cristã? Você já ouviu a expressão "este corpo para nada presta" no meio cristão? Fique comigo e vamos tratar desse tema. Um tema que eu considero muito importante, que é a respeito do cuidado do corpo. Olá, tudo bem? Sou o Paim Júnior e iniciamos uma série de vídeos a respeito de vida cristã. Vamos tratar, desta vez, a respeito do cuidado do corpo. Afinal, é importante o cuidado do corpo para a vida espiritual, para a vida cristã? Isso é importante? Isso não é importante? Vamos tratar a respeito disso neste vídeo. Começando com o texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: "Porque foste comprados por bom preço. Glorificai a Deus, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." É interessante que esse texto aqui, ele já deixa muito claro que o cuidado com o corpo é muito importante. O corpo, aqui dizendo, pertence a Deus. E mais, fala para glorificar a Deus tanto no espírito, mas também com referência ao corpo. Fica claro, fica óbvio que o corpo deve ser tanto cuidado quanto valorizado. Quando falamos aqui de corpo, claro que nós estaremos falando a respeito da parte física do ser humano. O corpo humano é formado por órgãos e sistemas. Esses órgãos e sistemas, ele garante o pleno e perfeito funcionamento de todo o organismo. Os sistemas, eles, na literatura, eles dividem em 12, às vezes 13, dependendo da questão, o número deles. Um sistema que a gente pode considerar muito importante para o corpo é o sistema sensorial, mas todos eles são importantes. O sistema sensorial é aquele sistema ligado aos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Como eu falei, não podemos confundir as coisas. Tem pessoas, às vezes no meio cristão, que fala, até faz a expressão, esse corpo para nada presta. Mas isso é um grande equívoco. O primeiro ponto que nós precisamos diferenciar é corpo de carne. A Bíblia, muitas vezes, ela menciona a carne também como corpo, como organismo, como a parte física no ser humano. Mas a carne também, ela é mencionada na palavra de Deus, em algumas vezes, como um instrumento do pecado. Isso envolve o instinto humano pervertido, utilizando o corpo como instrumento do pecado. Isso envolve a carne com relação à questão do pecado humano. O corpo deve ser valorizado. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 6, se nós lermos principalmente versículos 3 até o 20, nós vamos verificar isso. Eu já mencionei o texto no versículo 20, mas tem outra parte do texto que fala: "Não sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo?" Então, assim, fica muito claro que o corpo, a nossa parte física, é também importante. Na história da igreja, no início da história da igreja, lá no final do primeiro século, no início do segundo século, houve uma heresia chamada gnosticismo. Essa heresia, ela vem de uma filosofia que diz que o espírito é bom e a matéria é má. E, infelizmente, ela, de alguma forma, ela influenciou a igreja, mas ela foi duramente combatida por um teólogo chamado Irineu. Ele teve muito êxito e essa heresia ela pôde ser vencida pela igreja. Agora, a palavra de Deus, ela deixa muito claro que a parte também física ela é importante. Veja que nesse conceito filosófico equivocado, que é o gnosticismo, fala que o espírito é bom e a matéria é má, ele está dizendo que a parte espiritual é boa e a parte física é má em sua essência. Então esse equívoco ele acabou trazendo muita dificuldade na história da igreja e de alguma forma influenciou. E, por vezes, muitos sempre colocavam a questão do corpo numa interpretação equivocada. Mas não é assim que dizem as Escrituras, e nós já mencionamos textos que deixam muito claro isto. Veja que, se nós vermos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver que ali menciona também a redenção do nosso corpo. Então, a redenção que Cristo promove em nós envolve o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. Quando fala da glorificação, quando fala que nós seremos transformados. Então fica muito claro a importância que tem o corpo. Mas vem uma pergunta: nós devemos subjugar o corpo? Sim, nós devemos subjugar o corpo, principalmente com referência à natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo menciona num texto na Bíblia a respeito disso. Ele fala: "Subjugo o meu corpo, reduzindo a servidão." Agora, uma coisa é subjugar o corpo, outra coisa é maltratar o corpo. O corpo ele precisa ser cuidado. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Então o corpo precisa ser cuidado. Uma coisa é subjugar o corpo, outra coisa é maltratar o corpo. Nós precisamos entender estas duas partes. Veja que a parte física, ela foi também valorizada por Jesus.
Jesus, quando tratou das necessidades humanas, nós vemos Jesus tratando de necessidades espirituais, necessidades sociais, necessidades na parte intelectual, necessidade na parte emocional. Jesus tratando de uma série de questões que envolvia as necessidades humanas, entre elas a parte física. A parte física ela também foi atendida por Cristo. A multiplicação de pães é um exemplo disso. As curas que Jesus realizou é outro exemplo disso. A mudança de vida que nós temos nele, quando nós mudamos a nossa vida, traz benefícios ao nosso corpo. Quantos que tinham uma vida pregressa totalmente tumultuada, que no final das contas trazia vários malefícios ao corpo. E depois da conversão, tudo isso mudou. Então nós precisamos entender que o corpo é e ele tem muita importância. Eu acho muito interessante que o Oswald Chambers ele escreve no seu livro Psicologia Bíblica. Ali ele trata com relação à natureza humana, corpo, alma, espírito. E falando de corpo, ele fala que a principal dignidade e glória do ser humano é ter sido formado do pó da terra, para manifestar a imagem de Deus em tal substância. Veja que nós vemos em Gênesis capítulo 1 o relato da criação. Deus criando todas as coisas. Deus criou o mundo espiritual, Deus criou o mundo físico. Os dias da criação foi justamente na condição de demonstrar como que foi a sequência da criação de Deus. E o sexto dia, nós vemos ali a formação do homem, sendo criado do pó da terra, sendo formado do pó da terra. Mas veja que esse homem, ele é imagem e semelhança de Deus, está lá no versículo 26 e versículo 27. Conforme a imagem e semelhança de Deus. É claro que dá uma condição muito mais especial nessa criação que é o ser humano. Mas essa criação, ela tem uma ligação com a parte física. O ser humano não foi criado à parte. Ele não foi criado como um ser espiritual. Ele foi também criado como um ser físico. Mas numa condição muito especial. Percebe como é importante a parte do corpo? A parte física? Porque Deus, na criação física, ele implementou em sua imagem e semelhança em algo que ele criou, em algo que ele formou. Não foram estrelas, não foram planetas, não foram animais, não foram peixes, não foram tudo que foi criado. Apenas o ser humano. Precisamos entender que a parte física, ela é uma parte importante. Nós temos um grande compromisso com relação a isso. Por isso, valorize e cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo para que ele tenha uma boa saúde, cuide do seu corpo para que não seja instrumento do pecado. Assim, certamente, você estará fazendo a vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Se foi, eu peço que compartilhe, curte e veja os próximos vídeos. Até a próxima.